Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Para nós é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para falar de um assunto maravilhoso que enche a nossa alma de esperança no trabalhar de Deus entre todas as nações. Devemos entender que o Senhor Jesus Cristo, segundo a sua vontade, escolheu os apóstolos que ele quis depois de uma noite de oração. O apóstolo Paulo, relacionado aos 12, ele é aquele como um abortivo, como que nasceu fora de tempo. Esse mesmo apóstolo, com suas credenciais de sofrimento, de entrega, de capacidade e principalmente de habilidade de pregar a palavra e o Cristo crucificado aos gentios, foi chamado para um ministério diferenciado. Paulo foi o instruidor dos gentios. Enquanto Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos permaneciam basicamente em Jerusalém com o ministério dos circuncisos, o apóstolo Paulo, depois de seus processos de vida inicial de ministério, sempre era levado para mais além, para levar a mensagem àqueles que ainda não ouviram falar de Cristo. E a chamada de Paulo é algo tão esplêndido e maravilhoso que ele se tornou o principal expoente da fé cristã no quesito evangelização e avançar a obra até os confins da terra. O teólogo A.T. Robertson disse sobre o apóstolo Paulo: excetuando o próprio Jesus, Paulo permanece para sempre o principal representante de Cristo. Olha só. O expoente mais hábil do cristianismo, o seu gênio mais construtivo, do lado meramente humano, o seu campeão mais destemido, o seu missionário mais ilustre e mais influente, pregador, mestre e mártir mais distinto. Ele ouviu palavras no terceiro céu aos quais não é lícito ao homem referir, mas sentia-se ainda um vaso de barro. Esse mesmo grande homem de Deus, Saulo de Tarso, Paulo o Pequeno, que teve experiências sobrenaturais com o Senhor, entendeu que ainda não era o tempo de ser aceito em Jerusalém, e o Senhor sempre o tangendo para os gentios, como no episódio de Atos capítulo 18, ele saiu enfurecido dos judeus que não queriam receber a palavra e foi para os gentios, mas isso era a obra do Senhor. E o Antigo Testamento já deixava isso bem claro em Isaías 49. Também te dei para a luz dos gentios. As trevas da região de Naftali e Zebulon recebeu a luz de Isaías capítulo 9. Em Mateus capítulo 4, as terras onde habitavam as trevas resplandeceu a luz que é Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, sobre esse resplandecer de Cristo e o tempo favorável para isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Neste vídeo, se você ficar conosco até o final, nós veremos como era a mentalidade da cultura dos povos gentílicos na época de Paulo. Como Deus, que é aquele que prepara os corações, estava preparando todo o contexto para a vinda do Senhor e, consequentemente, para usar Paulo como um dos principais evangelizadores da Ásia Menor e do início da Europa. Mas o que significa a plenitude dos tempos? Plenitude vem do grego pleroma, que significa enchimento, aquilo que está cheio até a boca. Na passagem da tempestade do mar da Galileia, o texto que diz já se enchia de água é simplerô, contém a palavra pleroma, e significa cheio até a boca, cheio até a borda. E também significa chegou o tempo, porque havia um antigo relógio de água e esse relógio se chamava clepsidra. E esse relógio ele marcava o tempo de acordo com o enchimento daquela água no recipiente. E quando se chegava até a última contagem para ser renovado novamente, entende-se que está cheio até a boca. É o pleroma, está completamente cheio. Chegou o tempo está cheio, chegou o tempo.
Então, quando o apóstolo Paulo diz, e chegando à plenitude dos tempos, ele está dizendo, tudo já foi preparado, tudo foi enchido, tudo está completo. Há uma plenitude. Aquilo que precisava ser feito para a vinda do Senhor Jesus Cristo foi feito. Nós entendemos com isso que Deus, dentro do seu kairos, ou do tempo oportuno, tem um tempo determinado para cada coisa acontecer. E isso mostra um Deus zeloso pelo seu amor para com todas as nações em enviar o seu Filho ao mundo com uma boa notícia de salvação. Essa notícia de salvação basicamente se resume em várias palavras da própria Antiga Aliança, como Isaías 45, 22, onde o próprio Deus diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Em Romanos 5,8, o próprio Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando Paulo em Gálatas 4,4 diz que chegando à plenitude dos tempos, ou seja, já está cheio, voltando para a tempestade do Mar da Galileia, a água já se enchia até a boca, ou seja, não havia mais tempo de velejar com o barco naquela situação. Eles iriam afundar, mas chegou o tempo certo de Cristo ficar de pé na polpa do barco e repreender aquela tempestade, e depois, provavelmente, os próprios apóstolos esvaziaram o navio que estava cheio de água. O sinergismo do trabalhar de Deus e daqueles que servem a Deus para que a obra do Senhor venha a ser executada. Mas para compreendermos o contexto do mundo do apóstolo Paulo e, consequentemente, de Cristo, segundo a história, provavelmente, Paulo teria mais ou menos a mesma idade de Cristo. E o contexto era um contexto em que a dominação em todo aquele território da Palestina era dos romanos. A origem da civilização romana remonta a 753 a.C., tendo a mitologia de Rômulo e Rêmulo e a loba que criou os dois irmãos. O Império Romano passou por várias formas de governo, só que quando chegou a um dos seus governantes, chamado Júlio César, foi acometido de uma traição por aqueles que governavam juntamente com eles, e junto desses que matavam Júlio César à facada, estava Brutus, o seu filho de criação. Daí onde surgiu a frase tão conhecida, até tu, Brutus, ou matou alguém com brutalidade, com covardia. Só que depois da morte de Júlio César, apareceu no céu um cometa, que no contexto histórico era um mau presságio, um prognóstico negativo, que foi automaticamente transformado em uma mensagem, um símbolo de esperança. É uma estrela que trouxe um sinal positivo. E que sinal era esse? Que Júlio César se tornou divino e foi ao céu. E agora haveria uma esperança de que nasceria o Filho do Divino, o Filho daquele que está exaltado nos céus. Então agora todo o contexto romano, e esse contexto romano, eles esperam o quê? Eles esperam uma paz romana, uma pax romana, em que os conflitos e as guerras civis dentro do próprio povo iriam acabar, porque eles têm a esperança de que aquela estrela está anunciando a vinda do divino, do Filho de Deus, que iria trazer esta paz para o povo. Com isso nós entendemos, segundo Romanos 2,15, que Deus pôs as suas leis dentro do coração humano. E se você pesquisar a origem das civilizações e o desenvolvimento delas, você vai encontrar que em quase todas as culturas existem contos, existem ditos, mitologias e histórias de que virá alguém do céu para remir, para livrar, para abençoar e para salvar o povo. Em quase todas as culturas, alguém que é um guerreiro, alguém que subiu aos céus ou que vai descer do céu para trazer uma redenção, para trazer uma salvação. Deus pôs no coração de todo homem a certeza da eternidade. E o próprio Deus está trabalhando e preparando o terreno dos corações, preparando os corações
para receber a Cristo. Esta também era a obra do profeta João Batista, preparando os corações daqueles judeus longe de Deus, corações arrependidos para receberem a mensagem do Messias, do Cordeiro de Deus que tira e não cobre, que tira os pecados do mundo. Veja como Deus é maravilhoso. Veja como a graça preveniente se adianta preparando os corações em todo o contexto para que Deus, no seu kairos ou tempo oportuno, possa manifestar a sua salvação. O próximo governante da Grande Roma foi Otaviano Augusto, de 28 ou 27 a.C. até 180 d.C. Não foi o período que ele governou, mas foi o período conhecido como a Pax Romana. E aqueles que vieram posterior a Júlio César, eles receberam um título que era César. Então todos aqueles que vieram depois de César eram conhecidos também como César. Então, e a esperança deles era tal que nas moedas havia o rosto do imperador, assim como também uma estrela, ou acima da sua cabeça, ou do outro lado da moeda, mostrando que aquele cometa ou aquela estrela que se manifestou depois da morte de César anunciava um novo César. O próprio Augusto Otaviano, ou Augusto César, ele disse: eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo. Veja, a própria mensagem de Deus dentro dos gentios está anunciando que vai nascer alguém anunciado por uma estrela, e este que vai vir trará a paz sobre o povo, e ele será o Filho de Deus que veio ao mundo, ou o Filho do Divino que veio ao mundo. Por conta de todo o desenvolvimento político, todas as conquistas e toda a dominação romana, houve um grande progresso na comunicação, nas vias dando acesso à Grande Roma, o centro político e religioso deste grandioso império. E por isso surgiu frases que são conhecidas até os dias de hoje como quem tem boca vai a Roma, pela facilidade dos romanos, que eram exímios engenheiros e arquitetos, sendo eles os responsáveis pela construção do grande Coliseu e anfiteatro romano lá em Roma, e que foi usado até as pedras do templo que foi destruído em 70 d.C. Então os romanos são conhecidos pelos seus aquedutos, são conhecidos pelas suas ruas pavimentadas, são conhecidos pelas habilidades dos seus soldados, pelas catapultas, pela forma de governo, pela forma de tortura, pelos jogos dos gladiadores e etc. E esse grande império agora teve início em 27 a.C. essa paz romana que veio com o Augusto César. Então a paz romana significa que depois de todas essas conquistas, os conflitos diminuíram e o povo agora não vive tanto em guerra como viviam no passado. Todos os irmãos sabem que no contexto de Mateus, os magos do Oriente viram em escrituras antigas e também pelo sinal da estrela que o rei na Galileia teria nascido, o rei dos judeus, aquele que traria a salvação a muitos povos e a muitas nações. Como eles teriam contato a escrituras que falariam disso? Simples. O povo foi levado cativo por Nabucodonosor e também pela Assíria e passaram muito tempo. Os persas tomaram conta da região, houve mistura de língua, mistura de cultura e com toda certeza eles levaram as escrituras para lá. Tanto que a cultura judaica está firme até os dias de hoje. E provavelmente esses povos tiveram acesso a, como por exemplo, a Torá, o livro de Miqueias e muitas outras escrituras que mostravam que esse Salvador, que essa luz, que a coisa nova que o divino, que Deus iria fazer, iria surgir. Como por exemplo, Números 24, 17, Miqueias 5, do 2 ao 5, que mostrava que em Belém, em Efrata, iria nascer o Salvador. Isso significa que dentro da cultura romana, o conhecimento do nascimento do Messias corria todo mundo. Então os próprios romanos estavam esperando o nascimento de um César, anunciado pelo cometa,
e esse traria a paz. E eles esperavam, né, daqueles que vinham nascendo, que vinham governando, para que essa paz viesse. Deus preparando os corações daqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem ao Deus verdadeiro, para que eles entendam esse propósito, esse projeto de Deus para a salvação. Veja só o que um antigo historiador chamado Tácito falou. A maioria estava convencida que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiam-se ao presente dele, né? Precisamente o tempo em que o Oriente triunfaria e da Judéia surgiriam aqueles destinados a governar o mundo. Quem está falando isso não é um judeu, não é alguém que conhece ao Deus Yahvé. É um historiador romano, um historiador mundano, gentílico, entendendo que vai nascer o governante, o grande governante que é esperado. Semelhantemente, hoje, vendo nós a cegueira dos judeus, esperando o seu Messias, negando ao nosso Cristo, e que por causa disso eles terão o Messias que ele merece. Mas o Cristo se manifestará e todo Israel será salvo. A vinda de Augusto, sabe como era chamada? A vinda desse que traria a paz era chamada de Evangelion, ou seja, uma boa notícia para o mundo. Então eles profetizavam, está vindo aí uma boa notícia para o mundo. Aí veja só o que Marcos escreveu, Marcos, que faz parte do círculo apostólico, escreveu acerca de todo esse entendimento. Ele diz, Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os romanos sabiam que viria um Filho de Deus. Os romanos sabiam e conheciam a palavra Evangelho, porque ela não surgiu com a Bíblia, ela já existia. Era um contexto de uma notícia boa do final da guerra, em que houve vitória. Então eles estão sabendo que agora, através de Marcos, que está pregando para os gentios, há um evangelho, uma boa notícia. E essa notícia é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, não é por meio de César Augusto, nem por nenhum outro César. O evangelho, a boa notícia de salvação, vem por meio de um chamado Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz que na plenitude, essa plenitude é a plenitude da Pax Romana. É a plenitude de um mundo que já espera, que geme pela expectativa. Uma expectativa de salvação, uma expectativa de redenção. Claro que eles não têm um entendimento do Deus verdadeiro, mas os seus corações estão preparados para receber este tipo de mensagem. São muitos os relatos, as escrituras e o entendimento ao longo da história acerca do que viria a ser a própria manifestação do Filho de Deus. Não é que a Bíblia tem um plágio do entendimento mundano e das civilizações antigas. Não. É muito mais do que isso. É Deus que coloca nos corações. É Deus que coloca a impressão da sua mensagem dentro da alma do homem. É a graça de Deus trabalhando para alcançar e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja uma inscrição egípcia de uma ilha chamada Philae, em um grande pilar, está escrito assim: governante dos oceanos e continentes, o Pai divino entre os homens, que leva o mesmo nome de seu Pai celestial, Libertador, a maravilhosa estrela do mundo grego, brilhando com o brilho do grande Salvador celestial. Eles entendem que o Libertador vem do céu, o grande Salvador, a estrela do mundo. O mundo está preparado para receber um Salvador que veio do mundo. Luz para as nações. A lâmpada da palavra de Cristo. O Evangelho, a boa notícia. E aqui nós queremos engrandecer e louvar a Deus pelo tão grande feito. O Deus cuja toda carne lhe pertence, não submete os homens pela força, mas pela pregação, onde o próprio apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para quem perece,
mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não conseguimos compreender a mensagem de Paulo e dos apóstolos se não entendermos como está a situação do mundo de então, em que Jesus Cristo veio, os apóstolos vieram. E agora, os judeus estão subjugados pelo Império Romano, têm a permissão de ter o seu templo, até o próprio Herodes ampliou e trouxe uma magnitude gigantesca do templo de Jeová. Porém, a situação ainda está complexa. Mas chegando à plenitude, quando tudo está completo, quando tudo está cheio do pleroma, veio quem? Veio a estrela, veio o Senhor, veio o anjo do Senhor, anunciado pelo anjo Gabriel, sabido e visto pelos os magos do Oriente. Veio Cristo em meio às trevas, anunciar uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça do seu comentário, das suas dúvidas, colocar aqui logo abaixo, também fazer a sua pergunta. Amém? Compartilha este vídeo e vamos preparar o nosso coração para estudar um pouco mais sobre a vida, o ministério e a obra que Deus realizou através do apóstolo Paulo. O meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a cada dia a porta da palavra e a nossa alma esteja saturada das Escrituras Sagradas e venhamos ter a certeza, Deus preparou um mundo para nós pregarmos o Evangelho que nós não nos envergonhamos e devemos dizer, como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não esqueça do sino para receber as notificações. Meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.